Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, glória a Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade. Sou grato ao Senhor por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Louvar a Deus, porque Deus Ele é fiel. Deus não reúne o seu povo em vão. Deus sempre tem algo preparado para o seu povo. Quando o seu povo se reúne, o Senhor derrama sobre nós a sua graça. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Se eu não pregasse mais hoje, eu já saía satisfeito, porque eu ouvi a voz de Deus através dos louvores, a palavra que foram pregadas aqui, as salvações que os nossos irmãos trouxeram aqui antes de mim. Para mim isso foi satisfatório e eu estou satisfeito com Cristo e louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mas foi-nos otorgada essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Amanda. Deus continue abençoando a serva do Senhor. Como ela falou, mais um ano está nessa empreitada, uma empreitada que não é fácil, mas eu creio que o Senhor, assim como a ajudou no ano de 2024, a ajudará este ano, não somente ela, mas com toda a equipe do trabalho da Casa da Bênção e o círculo de oração. Que Deus abençoe, grato por se lembrar de nós mais uma vez. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo do versículo 19 ao versículo 21. Romanos, capítulo de número 4, versículo do 19 ao versículo 21. Agradecer a Deus também pela vida da minha esposa. Eu lembro, irmãos, enquanto ela estava louvando aqui, o Senhor me fez lembrar. Quantos irmãos procuram? Romanos 4, do versículo 19 ao 21. O Senhor me lembrou um sonho que eu tive. Eu não sou, já disse aqui outras vezes, eu não sou de ter sonho, mas quando o Senhor me dá um sonho, é porque Ele está me revelando alguma coisa. E eu lembro de um sonho que eu tive, eu pregando em uma praça pública para uma grande multidão, e a praça era muito parecida com aquela praça de frutal, que tem aquela praça de frutal ali do calçadão, do centro, tem uma rotatória, um palcozinho, e era muito parecido com aquela praça. E eu pregando para a multidão, e quando eu fazia o apelo, a Janiele trazia as pessoas para aceitar a Jesus. Eu pregava e ela é quem trazia as almas, e muitas almas ela vinha trazendo as almas, e aquele sonho muito me perturbou. Eu fiquei perguntando a Deus, e naquela mesma semana a gente foi pregar lá em Campo Florido, em uma congregação, eu acredito, Assembleia de Deus do Ministério Madureira, e Deus usou uma irmã para ela. Enquanto eu pregava, Deus estava usando uma irmã para ela lá atrás, e depois ela me disse que a irmã falou assim: Deus não une corpos, Deus une projetos. E eu achei isso muito bonito, porque foi a confirmação daquilo que Deus tinha mostrado em sonho, que o nosso ministério, o que Deus deu a nós, é algo para que a gente faça junto. Quando eu prego, todas as vezes que eu prego, quando termina, ela gosta de fazer assim: deixa eu ver se está dando choque, porque ela diz: meu Deus, quanta unção, mas ela aqui louvando, adorando ao Senhor. E eu que vou dizer hoje: meu Deus, deve estar dando choque a mulher hoje, porque está cheia de Deus. E eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, e eu sei que Deus vai continuar abençoando ela, abençoando a nossa família, em nome de Jesus. E não só a minha, mas eu profetizo a bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Romanos 4, 19, os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Sente dando glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a carta aos Romanos é de Paulo, das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a carta mais teológica desse apóstolo. Carta aos Romanos, ou na carta aos Romanos, a gente vai observar, e é da carta aos Romanos que a maioria das doutrinas da teologia bíblica é extraída.
Na carta aos Romanos, quase que todas as doutrinas que nós estudamos hoje na teologia têm versículos e textos base para essas doutrinas. No capítulo 4, por exemplo, e não só no capítulo 4, mas principalmente no capítulo 4, tem a doutrina, uma das doutrinas mais importantes da nossa teologia pentecostal, que é a doutrina da justificação, onde Paulo explica não só aos crentes de Roma, mas a todos nós. Paulo explica que Deus, através de Jesus Cristo, nos tornou justos, não pelas obras, não pelas nossas obras, mas pela graça, pela fé, por aquilo que Deus ou Jesus fez na cruz, e não por merecimento nosso, que isso devemos deixar claro. Nós não merecíamos ser justificados. O que é justificar? Justificar é você limpar a pessoa e trazer a ela novamente à sociedade e dizer assim: estou te dando uma segunda chance, estou te dando uma segunda oportunidade. Foi isso que Deus fez. Quando Adão e Eva pecaram, eles receberam do pecado a morte espiritual, e como consequência o distanciamento de Deus, e como consequência maior, eles se tornaram diante de Deus culpados. Isso é para a gente dar glória a Deus, porque se tornar diante de Deus culpado, só um até aquele momento tinha se tornado culpado diante de Deus. E esse homem, ou anjo, de luz, como ele era conhecido, Lúcifer, ele se tornou culpado por querer ser semelhante a Deus. E isso é para a gente dar glória a Deus, como eu disse, porque o primeiro que se tornou culpado diante de Deus não recebeu o perdão da sua culpa, e não receberá o perdão da sua culpa. Mas quando Adão e Eva pecou, Deus não o tratou como tratou Lúcifer. Se a gente levar pelo pressuposto de que não existe pecado grande nem pecado pequeno, o nosso pecado em Adão e Eva foi tão grande, tão forte, quanto foi o pecado de Lúcifer. Porque se a gente tomar como base a Bíblia vai dizer que mentir e matar para Deus é pecado. E está no mesmo nível diante de Deus, é pecado do mesmo jeito. Então, se querer ser semelhante a Deus e desobedecer a Deus, é um pecado perante Deus, que está no mesmo nível. Mas Lúcifer perdeu a oportunidade de receber o perdão. Mas quando Adão e Eva pecaram, e Adão disse: eu me escondi do Senhor, porque eu me envergonhei pelo que eu fiz, e eu descobri que eu estou nu, não tenho cara, como a gente diz na terrinha, como disse o Evangelho de Jesus, eu não tenho mais cara para olhar para o Senhor. Eu estou tão envergonhado do Senhor por ter te desobedecido, que eu não tenho mais coragem de me apresentar. Deus vai, mata um cordeiro, da pele do cordeiro faz vestes para o primeiro casal. É certo que Deus nos expulsa do jardim, é certo que Deus não permite que eles entrem mais no jardim, mas Deus diz assim: a ti, serpente, você vai até ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher vai pisar na tua cabeça, e o homem sairá vitorioso no final. Por isso que é o motivo da gente dar glória a Deus, porque Deus preparou um projeto, Deus preparou um plano para que nós pudéssemos ter uma segunda oportunidade. Então a justificação é uma das principais doutrinas da carta aos Romanos. E quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente entende que existe uma disputa. Por isso que Paulo, quando ele descobre o que está acontecendo em Roma, ele tem a necessidade, ele cria a necessidade, ele percebe a necessidade de escrever a carta aos Romanos, porque os irmãos de Roma, os judeus que moravam em Roma, estavam excluindo os crentes gentios, aqueles que se converteram ao cristianismo. Os judeus convertidos estavam excluindo e dizendo: vocês não podem fazer parte do Evangelho de Jesus Cristo, porque só os judeus têm o sangue de Abraão, só os judeus têm o ritual de Abraão, que é a circuncisão. Eles se preocupavam demais com a cerimônia da circuncisão, e eles disseram: vocês não são circuncidados, vocês não têm a marca da promessa de Abraão, e nem muito menos vocês são descendência de Abraão. Vocês não podem participar do culto, vocês não podem receber a oportunidade, vocês não podem ser chamados de cristão aqui em Roma. E quando Paulo descobre isso, ele começa a
escrever a carta aos Romanos, e no capítulo 4 ele diz assim: ei, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês, crentes judeus que dizem que são convertidos, estão excluindo seus irmãos. Abraão foi justificado pelas obras ou pela fé? Abraão, ele recebeu a promessa por fé ou por obras? Isso nos leva a Gênesis 12, porque em Gênesis 12 Deus chega em Abraão, ainda não era Abraão, e diz assim: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha feito obra nenhuma, Evangelho de Nome. Abraão não tinha feito nada para agradar a Deus. Ele está no meio de um povo idólatra. Ele não era circuncidado nessa época. Mas a Bíblia diz: por fé, mesmo sem ver um pau na sua frente, Abraão creu na palavra do Senhor. Abraão creu na voz do Senhor e disse: assim como o Senhor me pediu, eu vou fazer. E a Bíblia diz que Deus diz assim: e eu vou fazer de ti uma grande nação, e as nações serão benditas em ti. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem te bendizer será bendito. Isso no capítulo 12. Abraão tinha 75 anos. Com 86 anos, Deus, com 75, fez a promessa que iria nascer um filho, e esse filho seria uma grande nação. Com 86 anos, 11 anos depois, Abraão começa a indagar a Deus, principalmente por causa de Sara, que está perturbada com a promessa que ainda não se cumpriu. Deus volta a falar com Abraão e diz assim: Abraão, conta as estrelas dos céus. Consegue contar os grãos da areia do mar? Assim será a tua descendência, Abraão. E aí Paulo vai dizer mais uma vez: Abraão creu. Mais uma vez ele creu e diz assim: isso foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi justificado por acreditar pela fé. Ele foi justificado porque creu. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo vem explicar no capítulo 4 que a promessa feita a Abraão foi concretizada por fé e não por obras. Gênesis capítulo 12, como eu citei, até o capítulo 18, que é quando Abraão recebe aos 99 anos de idade. Deus chega e diz assim: Abraão, 24 anos se passou. São mais de 2 décadas, irmãos. 24 anos depois, Deus diz assim: por esse tempo, no tempo determinado, Sara terá um filho. Oh glória! Sara terá um filho e você porá o nome dele de Isaac. Ah, Senhor, mas Ismael está aqui, já tem 13 anos. Pega ele e disse: não é Ismael, eu tenho uma promessa para se cumprir, Ismael, mas o filho da promessa não é Ismael. Aí ele grita mais uma vez: eu creio no Senhor. Aí Paulo repete no capítulo 4 mais uma vez: e isso foi imputado como justiça. Aleluia! Por justiça, ele foi considerado justo perante Deus, porque creu na promessa que Deus lhe havia feito. Glória a Deus. Paulo deixa claro que Deus vê a justiça em Abraão pela fé e não por obras. A prova é o comportamento de Abraão aos 100 anos ou quase 100 anos de idade. Dentro do tempo que eu tenho, eu quero traçar para os irmãos algumas características dos versículos 19 a 21 de um coração de um crente que anda por fé. Porque, como foi falado pelos irmãos aqui, estamos iniciando o ano. Todos nós já passamos o que queremos fazer esse ano, os projetos, as nossas correrias do dia a dia, todos nós já passamos. Mas o que eu acho lindo em Abraão é que Paulo deixa claro e diz para nós como deve se comportar um crente que anda por fé. Como deve se portar um crente que anda segundo a vontade de Deus e não por as obras. Porque andar por obras é fácil. Andar por obras, o irmão falou aqui sobre a sua correria para conseguir o seu primeiro carro. Andar por obras é fácil. Se eu for no banco e o banco disser assim: tem liberado para você 30 mil, é a primeira obra. Aí eu vou na concessionária e ele diz assim: eu tenho um carro de 30 mil para lhe vender. A segunda obra, isso é fácil demais. Agora eu quero ver você ir no banco e o banco diz assim: não tem nada liberado para você. E Deus diz assim: eu vou te dar um carro.
Eu estou dando um exemplo do irmão, mas isso é para tudo. Glória. Eu quero ver você chegar na concessionária e alguém dizer assim: oh, mas eu estou olhando aqui, o seu score está muito baixo. O banco já lhe negou, o score está baixo. E Deus dizendo assim: eu vou lhe dar um carro. Aí é andar por fé. Aí é andar por fé. É isso que Deus quer de nós. Talvez é isso que Deus quer de nós nesse novo ano. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. A primeira característica de quem anda por fé, versículo de número 19: Abraão não enfraqueceu na fé. Porque Provérbios, no capítulo de número 13, versículo 12, é um versículo bastante conhecido, vai dizer assim que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. A esperança demorada, ela enfraquece o coração. O que isso quer dizer? Quando eu estou aguardando uma bênção e ela começa a demorar, a tendência do nosso coração é ir esmorecendo. Quando no início a gente orava 5 dias, a gente começa a orar 4. Quando a gente orava 1 hora por dia, a gente começa a orar 40 minutos, porque o tempo vai passando e a tendência no coração do ser humano, a tendência no nosso coração é enfraquecer. A esperança, quando ela começa a demorar, o projeto, quando ele começa a demorar a se concretizar, aí o nosso coração começa a entristecer, o nosso coração começa a esmorecer e a fé ela começa a enfraquecer. E muitas das vezes a gente entra por caminhos errados. Vou citar Abraão. Abraão recebeu a promessa aos 75, com 86, 11 anos depois. Sara olha assim e diz assim: não vai mais acontecer. Sabe, eu vou dar uma ajuda. Pega Agar como a minha serva Agar como tua esposa. E entra a Agar e ela vai dar um filho e esse será a sua descendência. Não era o que Deus tinha planejado para Abraão. Mas a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas Abraão nos deixa aqui uma grande lição. Primeiro, não enfraqueça na fé. Irmão Décio, mas eu orei o ano de 2024 todo. Ore o ano de 2025 todo, se for necessário, mas não enfraqueça na fé. Aleluia. Mais de 2 décadas aguardando o cumprimento de uma promessa. Glória. Mas Abraão foi forte na fé. Glória. Se eu tenho certeza que se fosse necessário Abraão esperar 48 anos, ele continuaria esperando. Se fosse necessário ele esperar 50 anos, ele continuaria esperando, porque a Bíblia diz que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, e isso foi imputado como justiça. Glória. Ah, meu Deus, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, mas eu quero te dizer, não enfraqueça na fé. Continue perseverando, continue aguardando, continue buscando. E se você puder melhorar, ao invés de pedir, comece a agradecer, mas não enfraqueça na fé. Essa é a primeira característica daqueles que estão aguardando em Deus por fé. Glória. Segunda característica, além de não enfraquecer na fé, Abraão não atentou para o seu corpo amortecido. Ou seja, Abraão não olhou para as suas limitações. Abraão não olhou para a dificuldade que estava se apresentando através dele mesmo. Ele já tinha 99 anos. O seu corpo já estava amortecido. Se fosse um homem qualquer natural, se fosse um homem natural que não tem experiência e comunhão com Deus, ele já teria desistido. Mas Abraão tinha uma comunhão com o Eterno. Abraão sabia quem era o seu Deus. Abraão sabia o poder que o seu Deus tinha na sua época. E a Bíblia diz que ele não olha para o amortecimento. Ele diz assim: se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Eu oro e eu me agradeço. Eu fico feliz de falar isso, porque eu sei de onde Deus também me tirou. Aleluia. E só um Deus que é fiel para prometer e fiel para cumprir pode fazer isso. Glória a Deus. Só um Deus que tem todo o poder pode fazer essas coisas. Então eu não sei como é que você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: se você começar a andar por fé em 2025, Deus vai abrir todas as portas que estão fechadas até esse momento. Não deixa eu melhorar isso aqui. Eu já quero profetizar em nome de Jesus. A sua fé vai ser fortalecida nessa tarde. E
ele não olhou para as condições do seu corpo. Isso nos leva a Josafá. O rei Josafá pega o reino de Judá, depois da morte de seu pai Asa, e os moabitas que serviam a Judá, quando sabem que Asa morreu, se levanta, se revolta contra Judá, e eles dizem: vamos declarar guerra a Judá, porque Josafá não tem a mesma força que Asa tinha. E quando anunciam a Josafá, os moabitas estão com a areia do mar, o exército é muito grande e estão vindo contra nós, vamos destruir. A Bíblia diz que Josafá olhou e disse: todo Judá vai jejuar e orar, vamos congregar perante o Senhor e pedir o livramento ao Senhor. E eu acho linda a oração dele, porque ele diz assim: ó Deus de meus pais, Deus de Davi meu pai, eu não tenho força perante esse tão grande exército, mas o Senhor tem, mas o Senhor pode, mas o Senhor faz, mas o Senhor abre, mas o Senhor amadas tu, mas o Senhor tem, mas o Senhor vai fazer. Sabe o que Josafá fez? Ele disse: a minha limitação não tem, dentro de mim não tem força para lutar, dentro de mim não tem nada para resolver o problema, de mim não vem a solução, mas do Senhor virá, mas do Senhor virá. A segunda característica do crente, do cristão que anda com fé: ele não olha para as suas limitações, ele olha para o poder de Deus. Ele caminha segundo a vontade de Deus, ele caminha nas mãos do Senhor, ele navega sabendo que o seu mestre é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A terceira característica do cristão que anda segundo a fé: ele não olha para as limitações daqueles que estão ao seu redor, porque é comum a nossa necessidade, a gente correr ao homem, a gente recorrer ao homem. É comum, porque vivemos em sociedade. A sociologia diz que nós somos um ser social. Quando eu estou necessitado de algo, eu peço para o meu vizinho da frente, o meu amigo, o meu irmão. Isso é comum. Mas o cristão que anda por fé, ele entende que quem está na frente, quem está do lado, quem está atrás, quem está de vizinho, seja da esquerda ou da direita, também é limitado. Abraão disse assim: eu entendo que eu não tenho nada, o meu corpo já está amortecido, eu entendo também que o corpo de Sara já está amortecido, aleluia, mas o que prometeu é fiel para Glória! Aleluia! Abraão não olha para as limitações de Sara, nem muito menos dos homens ao seu redor. Acho lindo o que como Daniel se comporta diante da morte, na verdade. Porque o rei Nabucodonosor tem um sonho, acorda, esquece o que sonhou e chama os seus magos, os seus astrólogos e diz assim: a partir de hoje, ou nesse momento, eu quero que vocês digam o que eu sonhei e dê a interpretação. E os astrólogos e os magos dizem: não, o Senhor conta o que sonhou e a gente interpreta. Eles: não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me dê a interpretação. E aí os magos se perturbam e ele diz assim: vocês estão me enrolando, vocês não são magos, coisa nenhuma. E manda matar todos os seus magos e astrólogos. E chega em Daniel, e Daniel diz assim: diga ao rei que me deu um dia, diga ao rei que me deu um dia, para que eu possa trazer o sonho e a sua interpretação. Oh, meu Deus. Eu estou falando de limitações do homem. Sabe o que Daniel vai fazer? Daniel não vai na casa do maior astrólogo da Babilônia. Daniel não vai na casa de ninguém naquela terra. Daniel dobra os seus joelhos e diz assim: ó Deus dos céus, eu sei que os mistérios dos céus só o Senhor pode revelar. Daniel sabia que aqui nesse plano terreno tudo é limitado, mas nesse plano aqui, no plano vertical, ele sabia que se Deus quiser, ele revela todas as coisas. Nada está oculto diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus revela a Daniel o sonho e a sua interpretação, e ele abre a sua boca, levanta as suas mãos para os céus e diz: grande é o Deus dos céus
pare de confiar no homem. É necessário que você pare de esperar no homem. Espere de Deus. Irmão, Deus pode até usar o homem, mas é Deus que vai fazer na minha e na tua vida. Abraão não enfraqueceu. Abraão não olhou para o amortecimento do seu corpo. Abraão não olhou para a limitação de Sara. Quarto, Abraão não duvidou da promessa. Sejamos sinceros. São 24 anos já, Adriano, esperando uma promessa. E Paulo vai dizer que em momento algum Abraão duvidou da promessa. Eu vou ser sincero. Eu estou no altar de Jesus, eu não posso mentir. Eu já duvidei da promessa. A Janiele falou da promessa aos 13. Eu não lembro a idade, mas eu era muito moço quando Deus usou o servo do Senhor para dizer que ia fazer algo lindo na minha vida. E depois de alguns anos, não foi 24 anos não, depois de 6, 7 anos eu já estava dizendo: Senhor, eu acho que aquele irmão falou pela carne. Eu acho que aquele irmão estava usado era pela carne, aquilo ali era carnal terrível. Eu vou mentir, irmão, estou no altar do Senhor. E quando eu pensei isso, e quando eu disse assim, eu acho que ali não foi nada, eu sou filho de um autônomo, de um diarista. Todos no meu povoado ou é pescador ou é tirador de coco. Eu acho que aquilo ali foi só para levantar o meu ego, só para alegrar o meu coração. E eu fui para a igreja nesse mesmo dia. E quando eu entrei na igreja, estava o pastor ia dar a bênção apostólica. Eu cheguei já no final. E o dirigente, quando me viu na janela, ele disse: até você, jovem, que chegou agora, entre aqui, porque Deus vai trazer algo para a sua vida. Nem você que chegou no final vai sair daqui sem a sua resposta. E quando eu entrei, a igreja toda pegou fogo. E eu entrando pelo beco da igreja, e quando eu entrei pela porta de trás, ao lado do público, e ele disse: vem aqui na frente. Deus manda te dizer que a resposta do que você perguntou, estando lá debaixo daquele pé de mangueira, Deus manda te dizer que foi Ele quem prometeu e é Ele quem vai cumprir. Não importa quanto tempo está passando, irmão Sérgio, não importa se o tempo, se as estações estão passando, Deus vai cumprir, não duvide. Evangelista Tenório, não importa quanto tempo está passando, Deus que prometeu vai cumprir. Presbítero Aparecido, não importa o tempo, não importa a estação, não importa a circunstância, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pelo amor de Deus, não duvide, não duvide, não duvide, não duvide, não duvide, não duvide, não duvide. Abraão não enfraqueceu. Abraão não atentou para o corpo amortecido. Abraão não atentou para as limitações de Sara. Abraão não duvidou da promessa. E sabe o que é mais lindo? Abraão, ele foi fortificado, dando glória a Deus. Eu imagino, irmão, a Bíblia não diz, mas eu imagino, ele é homem igual nós, é carne igual nós. Quando Abraão pensava em dizer assim: eu acho que não vai acontecer não, ele dizia: glória a Deus. Quando Abraão se ajoelhava para pedir e não saía mais voz, não saía mais pedido, ele dizia: glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo aqui. A palavra de Deus para mim e a sua vida hoje é: se está tudo dando errado, dê glória a Deus. Enquanto não acontece, dê glória a Deus. Enquanto não se cumpre, dê glória a Deus. Enquanto não chega, dê glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Sabe por quê? Lembra que eu disse que a esperança demorada, ela enfraquece o coração? Se eu não ocupar a minha mente com a adoração a Deus no momento de dificuldade, a minha mente vai me levar a murmurar. Se eu não ocupar a minha mente
é lavando os pratos e adorando, é lavando os pratos e louvando, é limpando a casa louvando. Por quê? Porque a nossa mente nos leva a adorar o Senhor no momento da dificuldade. Aí a gente diz assim, vou orar. Me deu um desejo de orar? Não é desejo não, irmão, você está passando pela prova. A sua mente quer que você busque a Deus para receber a vitória. Mas se você não obedecer o que a sua mente, o seu espírito está pedindo, você vai murmurar. Você vai começar a dizer, eu acho que não vai acontecer. Aí o inimigo vai ouvir, vai começar a usar a pessoa e dizer, ih, quanto tempo, hein? Quanto tempo já foi a promessa e nada de se cumprir? Ezequiel, no capítulo 12, se eu não estou enganado, versículo 22 ao 25. Deus brada do céu e diz assim, ô Ezequiel, pergunta a Israel algo para mim. Que ditado é este que vocês têm entre vocês, que está se passando o tempo e a promessa que eu fiz não está se cumprindo? Que provérbio é esse que está no meio de Israel? Eu estou ouvindo uma murmuração no meio de Israel, que está passando o tempo, que o tempo está passando, entra ano, sai ano, e nada se cumpre. Pois agora diz o Senhor dos Exércitos, diga ao povo, Ezequiel, toda palavra que sair da minha boca vai se cumprir. Aleluia! Deus não quer murmuração no meio do seu povo. Deus não quer reclamação no meio do seu povo. Sabe o que Abraão faz? Abraão disse, se eu ficar calado, irmã Amanda, se eu ficar calado, irmão Sérgio, Abraão diz assim, se eu ficar calado, eu vou murmurar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorar a Jesus. Eu vou glorificar a Deus. E como eu disse, era a luta de um lado, a luta do outro, e Abraão dizendo glória a Deus, glória a Deus. Nada dando certo, e Abraão dizendo glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Deus dos exércitos. Eu não sei como era a adoração de Abraão, estou fazendo alguma releitura para que você entenda no momento de dificuldade. Não feche a boca, nem abra para reclamar, abra sua boca para adorar a Deus. Glória a Jesus. Eu vou encerrar agora. Glória a Jesus. Deus soberano. Por fim, a certeza de que Deus foi quem prometeu, de que foi Deus quem prometeu, é um passo importante na vida de Abraão. O versículo de número 21 diz, e estando certíssimo de que o que prometeu, quem prometeu, também era poderoso para cumprir. Por fim, além dos passos, como eu disse, não enfraquecer, não atentar para as nossas limitações e as limitações dos demais, não duvidar da promessa e continuar dando glória a Deus para ser fortalecido, nós precisamos ter em mente a certeza dentro de nós que foi Deus quem prometeu, que foi Deus quem prometeu, que não foi o homem que falou, foi Deus quem prometeu. Porque se não fosse Deus que tivesse prometido, Ele não teria nos trazido aqui hoje para dizer para você, fui eu que prometi. Aleluia! E sendo Ele quem prometeu, o que Ele quer saber de mim, de você é, você acredita que Ele é poderoso para cumprir? Não, eu vou perguntar de novo, você acredita que foi Deus que prometeu? Acredita, né? Então você acredita que Ele é poderoso para cumprir? Fique de pé em nome de Jesus. A senhora já se foi. No primeiro dia do ano, Deus nos dá o privilégio de virmos aqui ouvir uma voz, uma palavra diretamente dele. A boca é até minha, mas a voz que está ecoando aqui é a voz de Deus. A voz de Deus para nós, a palavra de Deus para nós hoje é: não duvide daquilo que Deus prometeu. Irmã Eliane, não duvide daquilo que Deus prometeu. Meus irmãos que aqui estão, não duvide daquilo que Deus prometeu. Aleluia, eu creio assim. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Louvado seja o nome de Jesus. E eu encerro. Quero fazer uma oração com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem fez a promessa. E Ele permanece fiel para cumprir. Ele vai confirmar dentro de cada um de nós. Se você pode, feche os seus olhos. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos trouxe aqui hoje
para renovar as nossas forças. Deus nos trouxe aqui hoje para fortalecer os nossos pés. Porque eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei se é para todos essa palavra, mas o Espírito Santo enche o meu coração para dizer para alguém aqui: será necessário você caminhar um pouco mais, porque a promessa ainda vai demorar um pouquinho de tempo, mas eu sou fiel para cumprir, diz o Senhor. E hoje eu fortaleço os teus pés, filho meu, filha minha, para você caminhar um pouco mais. Tão somente não duvide da promessa, porque eu vou realizar. Eu quero convidar aqui à frente o presbítero Aparecido e sua esposa. Vem aqui em nome de Jesus. E mandando ministra sobre essa serva do Senhor Jesus Cristo. Ministra sobre esse servo do Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo que vai cumprir. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Receba a força dos vossos pés, porque Deus vai cumprir. Receba fortalecimento no vosso coração, porque Deus vai cumprir. A tua mente será cheia de Deus, porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Eu não sei quem Ele vai usar, eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei quando Ele vai fazer, mas Deus vai realizar o desejo dos vossos corações. Receba fortalecimento dos céus. Receba fortalecimento dos céus, todos que aqui estão. Receba fortalecimento dos céus nesta hora. Seja fortalecido dando glória a Deus. Não vale nada, só tem glória a Deus, só tem glória a Deus, só tem glória a Deus. Só tem glória a Deus, só tem glória a Deus, Iberiane. Só tem glória a Deus, serva de Deus. Só tem glória a Deus, só tem glória a Deus, só tem glória, 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 porque o Senhor te fortalecendo dando glória. Estamos na casa da mesa, receba a bênção em nome de Jesus. Irmão Sérgio, presbítero Sérgio, faça assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. Se você acredita, pega com fé. Deus coloca uma chave na tua frente. Tu tem que levantar. Ou a gente vive por fé, ou a gente para. Ou a gente vive por fé, ou a gente para.
está aqui na frente deste casal abençoado, Jesus, que com certeza tem muitas promessas, estão esperando as promessas se cumprirem, e eu sei que o Senhor vai renovar, Jesus. Renova, Deus, renova, Espírito Santo, renova, Amém. Te agradeço em nome de Cumpre, Espírito Santo de Deus, cumpre para que o teu nome seja glorificado na terra. Mostra que em 2025 o Senhor permanece mesmo. Mostra que em 2025 o Senhor não mudou. Mostra para o teu povo que em 2025 o Senhor não mudou. Obrigado, Pai. Aleluia. 2025, o meu e o teu Deus permanece mesmo. Eu te agradeço, Jesus. Eu te exalto, Jesus, porque o Senhor nos fortaleceu. E nós vamos entrar em 2025, ou entramos em 2025. Agora falta 364 dias. E sabe o que nós vamos fazer, ó Pai? Nós vamos te dar glória. Nós vamos te dar glória todos os dias. Porque é assim que nós seremos fortalecidos. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome sobre cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.